Pré-tribulacionista Esse é um grande erro do pós, né? O pós é difícil, ele não sabe ler a Bíblia. versus pós-tribulacionista. O senhor me chamou de analfabeto? Agora há pouco? Forma nenhuma, só voltar um vídeo. Só voltar um vídeo, você disse que eu não sei ler. De um lado nós temos o pastor Cavalcante, do outro lado um outro pastor que também tem uma sua hermenêutica muito bem colocada. Deus, né? A gente trabalha isso também. Mas essa questão aqui é impossível. Deixa eu ver quanto tempo tem. Então é impossível aqui vencê-los e deu poder, né? E deu-lhe poder. Ou seja, um poder acima, que a questão do grego aqui é um poder acima do que eles têm. Então a igreja, ela tem menos poder com Cristo como cabeça? É impossível, pastor. É impossível. Fazendo uma análise com... Ambos defendem as suas teses, mas tudo vem das escrituras, das suas hermenêuticas e exegeses. Isso é muito bom para nós entendermos como funciona a parte bíblica, para nós sabermos um norte da origem, né, da própria palavra. Se nós, igrejas, vamos passar pela grande tribulação ou se nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Se nós analisar juntos, nós vamos entender ponto a ponto. Isso é escatologia e isso é muito bom para nós podermos ter mais conhecimento. E sei que tem muito crente que vai visitar o meu canal e vai dizer, isso não precisa, não quero saber disso, só quero servir a Deus. Mas seria muito bom que todos nós que somos cristãos e cristocêntricos prestasse bem atenção nessas hermenêuticas e aprenderíamos muito mais e seríamos um cristão verdadeiro. Vamos entender na íntegra o que eles estão falando e deixa nos comentários o que você acha. Você concorda com um ou com o outro? Esse é um grande erro do pós, né? O pós é difícil, ele não sabe ler a Bíblia. O senhor me chamou de analfabeto? Agora há pouco? Forma nenhuma, só voltar um vídeo. Só voltar um vídeo, você disse que eu não sei ler. Se a igreja passasse pela tribulação, todos teriam, pastor, que se sujeitar ao anticristo. E logo, né? Apocalipse 13, verso 7, diz que todos estarão sujeitos ali ao anticristo. Então, nesse caso, como Jesus é o cabeça da igreja, ele também estaria sujeito a essa questão. E eu queria saber também do pastor César como ele sairia. Eu entendo que a igreja passará pela grande tribulação porque Jesus Cristo disse. Em Mateus capítulo 24, ele disse assim, versículo de número 2, os discípulos perguntam a Jesus, ele fala, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. No verso 3, os discípulos perguntam assim, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus começa a dar esses sinais, respondendo no próximo versículo, olha, ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, tal. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu queria que você me apresentasse 2 ou 3 versículos onde a palavra eclectos se refere somente a judeus. Se o senhor apresentar, então a gente segue a partir da frente. Quais são os 2 ou 3 versículos onde eclectos é uma referência a judeus? Eu vou te apresentar um que já vai definir tudo. Antes da gente prosseguir, ainda ficou a questão do Mateus 24, 31, para nós ali dialogar sobre essa questão. Eu já volto nela quando eu tiver outro tempo. Só para apresentar que o senhor não conseguiu apresentar nenhum léxico, nada foi tirado da sua opinião. Não, foi tirado da raiz da palavra. Não, da sua opinião. Bom, da raiz da palavra. Então, a sua opinião em relação à raiz da palavra. Exatamente. É léxico. Eu queria que o senhor apresentasse um léxico, alguém, Lounaida, Roberts, alguém que apresentasse isso. Até agora você não apresentou, mas no final do programa, se eu conseguir, o senhor me apresenta. Aí, se você ler Efésios 5, 27, ele vai dizer o quê? Que a igreja de Cristo é totalmente diferente, pastor. Ela tem que para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu não sei qual é a manobra que o senhor pode fazer, hermeneuticamente, falando, né? Não sendo de forma assim, pejorativa pro senhor, mas se você se sujeitar ao anticristo, você está pecando. E a igreja lá é imaculada. Como que o senhor ia conectar essa questão? Então aqui nós temos um texto-chave que vai dizer que os santos aqui não pode ser igreja. Outra coisa, quem é o cabeça da igreja? É Cristo. É ele que coordena, é ele que comanda. Se a igreja estiver aqui sobre os domínios e ser vencida, Jesus Cristo também foi vencido. Jesus Cristo foi vencido pela visão pelo anticristo. Isso é muito sugestivo, pastor. Isso é complicado. Entendeu? Então os santos aqui é literalmente os judeus, né? Só falta o senhor falar que os 144 mil varões também se refere à igreja, né? Não se refere a judeus, né? A gente trabalha isso também. Mas essa questão aqui é impossível. Deixa eu ver quanto tempo tem. Então é impossível aqui vencê-los e deu poder, né? E deu-lhe poder. Ou seja, um poder acima, que a questão do grego aqui é um poder acima do que eles têm. Então a igreja, ela tem menos poder com Cristo como cabeça? É impossível, pastor, é impossível fazendo uma análise com Efésios 5, 27. Só fazendo uma manobra hermenêutica aí pra sair dessa. Mas fica à vontade. A manobra é ler o texto.
A manobra é somente ler o texto bíblico. Tá bom? Então vamos lá. O texto não diz que aqueles que foram vencidos pela besta e tal, se sujeitaram a ele. Então, primeiro erro seu é na leitura bíblica. Quando o senhor lê o texto, você lê o texto assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu autoridade a cada tribo, língua, povo e nação, para adorar a besta. Ok. Aí você diz assim: eu li errado, não. Leu? Uma vez que não. O senhor leu o texto, mas o senhor disse que o texto dizia que esses santos se sujeitariam à besta. E isso não está escrito no texto. O texto não diz isso. O texto diz assim: foi dado também que pelejasse contra o santo e os vencesse. Esses santos, aqueles que pelejaram contra a besta e perderam, eles foram degolados, pastor. Eles foram assassinados. E eles não deixaram de ser igreja gloriosa. Eles continuaram sendo igreja gloriosa. Para entender isso, você precisa ler o capítulo 20. O capítulo 20 do Apocalipse diz o que acontece com essas pessoas que foram vencidas pela besta. Diz assim, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, que não adoraram a besta. Eles não se sujeitaram à besta, como o senhor está dizendo. O texto diz que eles não se sujeitaram, eles não adoraram a besta, não adoraram a imagem da besta, não receberam a marca na fronte e na mão, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas pessoas só podem ser os cristãos que atravessaram a grande tribulação. Por que tem que ser cristão? Porque eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, pastor. Uma pessoa que é decapitada, que prefere perder a cabeça do que adorar a besta, que prefere perder a cabeça do que receber um sinal na mão ou na testa, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Essa pessoa não é judia. Essa pessoa é serva de Cristo. Então, o texto não diz que a igreja perseguida, aqueles que vão morrer por causa do testemunho de Cristo, se sujeitaram à besta. Pelo contrário, eles serão decapitados justamente por não se submeter à besta. Então é só ler o texto. O texto lá não diz que se sujeitarão, o texto diz que eles não aceitarão a marca da besta, e lá em Apocalipse capítulo 20 diz o lugar deles. Eles serão ressuscitados porque durante a grande tribulação não adoraram a besta, não aceitaram a imagem, porque sustentaram o testemunho de Jesus Cristo. E a pergunta é, quem são aqueles que durante a grande tribulação vão sustentar o testemunho de Jesus Cristo? Os judeus? Pessoal, pastor, eu vou ler de novo o texto pro senhor. Acho que o senhor, esse é um grande erro do pós, né? O pós é difícil, ele não sabe ler a Bíblia. Olha só, capítulo 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. É um artigo direto, pastor, direto, aos santos. Guerra aos santos. Então ele não guerreou contra os santos, ele guerreou aos santos. E essa guerra que ele fez aos santos e vencê-los. Aqui é uma conjunção aditiva, ele venceu, sim, tá literalmente, tá escrito aqui, pastor, pelo amor de Deus. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na. Todos os que habitam sobre a terra. Então, se eles estavam no céu ou na terra aqui, pastor? No céu ou na terra. Se eles estavam aqui, com certeza eles adoraram. Está escrito aqui, pastor. Está explícito aqui o texto. É impossível sair disso. Tem que fazer realmente uma manobra hermenêutica. Uma manobra de leitura, uma manobra hermenêutica, né? Então, é impossível. Essa aí o senhor não conseguiu sair. Parece que a intenção do senhor é fazer uma sabatina comigo. Bem-vindo. Vamos trabalhar ponto por ponto. Não tem problema nenhum, tá? O senhor me chamou de analfabeto agora há pouco? Forma nenhuma, pastor. É só voltar um vídeo. O senhor disse que eu não sei ler. Agora vamos ver quem não sabe ler o texto. Vamos lá. Eu não acho que o senhor é analfabeto. Então, vamos lá. O texto diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Aqui é judeus. Tá, são salvos? Judeus. São salvos? Pastor, São salvos ou não? Existe várias classes salvos. São salvos ou não? Existe várias classes salvos. Tá bom, e eles são de algum? Vem cá, Abraão foi salvo? Eles fazem parte de Abraão algum? foi salvo? Bom, parece que o senhor não vai continuar, então vamos lá. Não, se Abraão foi salvo, existe salvo no Antigo Testamento, salvo no Novo. Judeu salvo, existe. Eu só perguntei se esses santos aqui são salvos ou não. É difícil falar? Não são salvos? Existe várias classes salvos ou não? Existe várias classes salvos. Legal, e esses santos são de alguma classe salvos? Sim. Ok, então são salvos, certo? O nome não estava escrito. Então calma aí, são salvos ou não são? O nome não estava escrito. Então são perdidos? Alguns sim. Então, não, os santos aqui são perdidos ou Eles salvos? têm que se salvar. Eles têm que se salvar? Sim, Através claro. do quê? Da sua vida. Ah, eles são salvos sem Jesus? Claro. Eles são salvos pelo sangue deles? Eles são salvos pelo quê? Não, eles têm que dar a sua vida, porque Pra agora quem? não é mais pelo Espírito Santo. Eles vão dar a sua vida pra quem, agora então? eles têm que dar a vida pra ser salvo. Tá, então quem der a vida por eles, então a pessoa se salva, é isso? Não é dessa forma. Quem salva você eles? Tá entendendo? Você já foi pré, você sabe o que eu tô falando. Não, calma aí. Quem Entendeu? salva eles, pastor? Não, quem salva eles, quem salva toda a humanidade é Jesus Cristo. Tá, e esse pessoal aqui então é de agora, Cristo? não, é porque eles não aceitaram o sangue de Jesus. Então voltando aqui no meu tempo. É diferente. Então vamos lá, eu tô sendo acusado de ser analfabeto. Não, para, Mas pastor. todas as pessoas... Sem saudosismo. Saudosismo? Vamos fazer o seguinte, pastor. Antes do senhor zombar do pós-tribulacionismo, né? Falar, veja só como dizem os pós. Vamos dizer, sobre o pós, eu falo. Eu me preocupo com o pós. O senhor não precisa dizer o que o pós diz. Geralmente, o pós-tribulacionismo diz o que o texto bíblico está dizendo. Eu disse pro senhor no começo desse debate assim, olha, cadê um texto? Eu pedi 2 ou 3 textos, por quê? Onde a palavra eclectos tem a ver com judeus. O senhor não mostrou esse texto? Eu mostrei. Mostrei. Qual que é? Apocalipse 13:7, nós lemos. Então, vamos lá. 13:7. Então, vamos lá. 13:7. 13:7 é o que o senhor mostrou. Embaixo. Lá em capítulo 13, versículo 7, o senhor que me disse que eu sou analfabeto, não sei ler o texto. Lá tem... Então é o seguinte, isso aqui é um debate. A gente não vê aqui brincar de casinha. O senhor fez uma zombaria, tirando onda que eu sou analfabeto. Agora o senhor aguenta. Na exegese do texto, na leitura natural do texto, tem 2 classes. Tem santos, que são vencidos,
que na sua leitura, por alguma razão, o senhor disse que eles se sujeitaram? Só que eu disse, não, pastor, o senhor não está lendo o texto. O senhor me acusa de analfabetismo. Se eles são vencidos, eles não se sujeitaram, pastor? Não, porque eu mostrei como eles foram vencidos. Lá em Apocalipse, capítulo 20, eles foram vencidos porque eles foram degolados. Foram degolados por causa da palavra de Deus. Então não conflito com aquele texto que a igreja é vencedora. E a igreja segue triunfante. Eles vão se assentar em tronos, vão julgar, vão reinar com Cristo durante 1000 anos, justamente porque foram degolados. Justamente porque foram decapitados. Justamente porque não aceitaram o sinal da besta. Justamente por não se sujeitarem. Mas na sua leitura, o senhor que sabe ler e a gente não sabe, o senhor diz que eles se sujeitarão. Sendo que o texto não diz isso. O texto diz que quem vai se sujeitar, pastor, é quem não tem nome escrito no livro da vida. Então temos dois públicos aqui. Um que são santos, são salvos. Pra mim não tem problema dizer isso. Pro senhor parece que tem. Quando eu pergunto se são salvos, vira um seminário à parte. São salvos? São salvos. Tá bom, eles têm o nome no livro da vida? Não. Não, eles não têm o nome no livro da vida. Na sua opinião. Eles são salvos pelo sangue deles mesmos. Eu falei, agora temos um problema de teologia básica. As pessoas se salvam. Então, até pra ficar melhor por irmão... Mas você tá falando que eu não sei teologia. Vou usar o mesmo até artifício. pra ficar... Ué, peraí. Se o senhor disser aqui, nesse debate que o senhor disse agora há pouco, que eles serão salvos porque eles mesmos se salvarão, é lógico que o senhor não sabe teologia. Eu tô devendo pro senhor. Porque... Mateus 24:31. Porque assim, ao invés de ser um debate... tornou-se no início uma sabatina, né? Então ele mandou 4 perguntas. Eu respondi também, pastor. Eu fiz uma pergunta agora. Ele mandou 4 perguntas e como não dá tempo de responder todas as 4 numa vez, na próxima vez que ele fala, ele fala assim, o senhor não consegue responder a outra. Mas todo mundo que tá ouvindo aqui tá sabendo quem tá tendo realmente as respostas. Deixa o público fazer a sua própria opinião, pastor, né? Todo mundo tá ouvindo, todo mundo que tá vendo, todo mundo tá vendo, pastor. E vai ver. E é interessante que eu te perguntei sobre essa questão, o senhor já tratou de confundir, mas a questão do... Eu tratei de confundir, pastor? Não, Deixa eu fiz isso. Não, porque assim, todas as suas falas são em tom de acusação contra mim pessoalmente. Embora o senhor disse que o senhor me admira, e parece que o senhor maratonou todas as minhas falas, porque cada momento o senhor cita uma fala minha com algum irmão, mas eu não entendi. Me perdoa se eu te fiz alguma coisa, porque a cada momento que o irmão se refere a mim... Pastor, isso aqui é um debate, você falou o quê? A gente tá debatendo, mas a cada momento quando eu falo que o senhor cria confusão textual, eu não posso falar isso, não? Não, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Não, o senhor tá fazendo quiser. Não, eu não posso falar que você tá criando confusão textual? Bom, pergunta pra audiência aí quem tá criando confusão. Não, textual também. Eu não posso falar que você tá criando confusão textual. Vamos lá, o senhor é pré-tribulacionista. Pastor Elias, vamos lá. A exegese dele de Apocalipse capítulo 13, o irmão confirma? O irmão é um grande pré-tribulacionista. Não, ele não tá aqui, não. A gente já conversou aqui nos Então o senhor crê assim? Não, vou me reservar o direito de ficar... Vamos lá, qual o outro texto onde a palavra eclecto se refere aos judeus, pastor? Eteressas, verbo, segunda pessoa do singular, aorista indicativo, ativo, indicação, completar de guardar. Me explica isso aí, por gentileza, aí. Você não explicou ainda. Ou se você quiser sair daqui, aí toda vez que o senhor sair, eu vou dar o assunto como vencido. Entendeu? Comigo o senhor não vai sair. Entendeu? Eu prefiro que o senhor explique isso pra mim aqui no grego, aqui, o que tá dizendo aqui. É uma ação completada. Vamos ler o próximo texto, que é Marcos capítulo 13, que é o irmão desse, é o mesmo sermão. Jesus... Mas claro que eu vou ler, obviamente eu vou ler, tô propondo. Então, ele diz assim, ó, Marcos 13, 24. Naqueles dias, depois da tribulação, o sol escurecerá. Quem tá falando é Jesus Cristo. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu. Os corpos celestes serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos 4 ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Se não é, porque o arrebatamento é a busca, é quando Jesus Cristo busca a igreja. Mas, quando você olha com calma lá em Tessalonicenses, que é o texto principal do arrebatamento, tem um trabalho angelical, tem a trombeta, que tem a função de juntar essas pessoas. E esse ajuntamento, eu tô dizendo, só pode ser o arrebatamento. Aí a pergunta que eu devolvo pro senhor é a seguinte: se não é o arrebatamento, em que momento vai acontecer isso aqui? Se isso aqui não é arrebatamento, então tem um momento onde Jesus vai juntar todos os escolhidos, da terra até o céu, lá em Marcos capítulo 13. Primeiro, pastor, deixa eu te falar uma coisa aí que é um problema que o senhor criou aí. Quando o senhor fala assim do céu, né? Do céu o senhor compara com o arrebatamento, né? Que esse aí é ser levado pro céu, né? Algo assim. É isso mesmo? Eu não criei nada, só li o texto. Não, é ser levado pro céu? Não, o texto diz assim, ó. Não, juntará os seus escolhidos dos 4 ventos que existem, dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Sim. De São Paulo até Campinas. Sim. Da terra até o céu. Se não é o arrebatamento, em que momento isso vai acontecer? Mas se trata do céu, isso aí? Jesus Cristo, o nosso Salvador, diz que sim. Então, mas vocês não acreditam nessa questão que a igreja vai ficar no céu? Não é bate-volta? Quem crê em bate-volta é o pré. Já passaram lá te avisando que a festa dos tabernáculos está meses e meses depois? Não, o senhor errou. O senhor errou feio. Tá feio. Deixa eu falar a entrada triunfal de Jesus. Deixa eu falar, o senhor errou feio. Não é meses depois, não, pastor. Se eu errei, tá tudo bem. Tá tudo bem se eu errei. Então vamos continuar aqui. Deixa eu só terminar. Não, calma aí. Pastor, eu não tenho problema nenhum de dizer que eu errei, tá? Se eu errei, errou feio dessa aí. Isso, meses depois. Ok, me perdoa. Me ajuda então a entender. Tá. Que mês é a festa da Páscoa? Aviv. Ok, que mês é a festa do tabernáculo? Hoje é 14. Que mês é a festa do tabernáculo? Não, eu tô perguntando. Você tá falando que eu errei? Eu tenho que falar que eu errei. Tá, eu errei. Então, calma aí. Entendeu? Eu errei. Beleza, também? Peraí. Mas sou eu mais feio. Não tem problema. Mas vamos lá. Mas me deixa falar. Tá, todo mundo sabe que o senhor disse que Jesus Cristo fez a entrada triunfal na festa de tabernáculos. Já te reconsiderei. Você vai deixar eu terminar? Mas eu tô começando meu argumento. Tá, então o senhor disse que Jesus fez a entrada triunfal na festa de tabernáculos. Já reconsiderei. Por palmas. Isso está errado. Segundo, o senhor disse que a festa de tabernáculos tem palmeiras. E que a Bíblia tá cheia de textos. Eu falei assim, Festa de palmas.
É onde é apresentado o lulave, os quatro O senhor disse que na festa de tabernáculos haviam palmas, não era isso, Elias, que ele falou? Ok, eu disse, tá bom. Tem um monte de texto? Que bom. Me fala um, então eu tô esperando esse um. Qual que é o um? Depois eu vou te apresentar. Calma aí. Agora, por favor. Calma, não, agora não. Eu vou te apresentar. Que dia você vai apresentar? Lucas, depois... Que dia você quer apresentar? Não, pastor, você vai deixar eu terminar ou não? Porque assim, pastor, o senhor Você tá faz fugindo, pastor. Você tá fugindo. Me perdoe, então me faça voltar. Quem servia no templo, pastor? Quem servia no templo? Era judeus ou era ímpios? Quem servia no templo? Responde, por Então, qual é esse texto? Eu não entendi o tempo todo. Eu tô te provando que é judeu aqui. texto. Eu tô te provando que é judeu aqui e o senhor tá falando que não. Tá, vamos lá, de novo. Verso 15 do capítulo 7. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Quem é que serve no templo aqui? Qual a referência aqui? O templo que tem o trono de Deus é onde? Não, quem é que serve no templo? Responde. Eu tô respondendo, o texto diz assim, ó. Quem serve no templo? O texto diz assim, ó. Por isso estão diante do trono de Deus. Tá. Quem serve no templo? E servem de dia e de noite no seu templo. Esse Isso. templo é onde? Quem serve no templo, pastor? Responde, por gentileza. Todos os salvos aqui. Por quê? Porque esse templo, irmão, não é o templo lá em Jerusalém. Esse templo é no céu. Como eu sei isso? Eu sei isso porque lá tem o trono de Deus. O templo de Jerusalém tem o trono de Deus? Diante do trono de Deus. Aonde é o trono de Deus, meu amigo? Pastor, É na terra ou no céu? Apocalipse É na terra ou no céu? Apocalipse é simbólico, Ok. pastor. Peraí, então o senhor vai defender que esse texto que o senhor apresentou, que o senhor acha que eu tô correndo, esse templo é lá em Jerusalém? Não. E lá se aí o ajuntará- senhor tá falando. Então tá bom, então é o onde? senhor tá falando. Então é onde? O senhor tá falando. Então é onde? O texto é simbólico, pastor. Ele é onde, esse O trono? texto é simbólico. O trono é onde? Deixa eu... Então, fica claro, quem está correndo. Não, Então, não. o texto diz que o trono é no céu, o texto diz que multidão de povos, línguas, tribos e Não. nações estão diante de Pastor, Deus mesmo no sendo céu. no céu, isso é e esse- simbólico. E essas pessoas Deixa eu só vieram... responder, o senhor Eu vou aqui- te passar. E essas pessoas vieram da grande tribulação. Eles atravessaram a grande tribulação. Eu preciso responder e isso aqui. estão no santo templo, diante do trono de Deus, o tempo todo. Aí o senhor tá dizendo assim, não pode, só pode ser judeu. Não, não. Aqui não é judeu. É gente de toda língua, tribo e povo e nação. Quem diz isso? O próprio texto. Quem se converte a Cristo Isso, é a igreja? É, sim. Não é? É? Peraí. Abraão era igreja, pastor? O Abraão não se converteu a Cristo. Olha antes. Eu tô falando na grande tribulação. Quem se Mas converte a não Cristo? houve obra expiatória pra ele? Houve. Então, se houve obra expiatória pra ele, ele também foi salvo por Jesus Cristo. Ele não foi salvo por ele Todo mesmo. mundo é salvo por Jesus Então, Cristo. meu Só que pastor. a única pessoa que defendeu a salvação sem Cristo foi o senhor. Não, você tá querendo induzir isso pra mim. Para, pastor. Para, Não, sei. não tô querendo induzir, não. Não, pastor. vamos voltar aqui Eu no disse texto. até que era um problema teológico. Eu sei, meu amado. Vamos voltar no texto. Então, eu estou no texto. Vamos voltar no texto. Apocalipse capítulo 7 fala das pessoas que se converteram durante o período tribulacional. Se eles não são igreja, eles são o quê? Tá? Pastor, já disse, Abraão não era igreja, mas ele foi salvo. Não, o Abraão não estava nesse grupo. Houve pastor. obra, Então, obra expiatória. Eles foram salvos. O senhor me acusa de fugir do assunto, Eu não mas tô- quem está fugindo é o senhor. O Pastor, texto diz eu assim, tô vendo o texto. O Abraão está aqui nesse texto? Então o senhor tá fora. Pastor, Entendeu? não. Então vamos lá. Depois dessas coisas, eu olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, todas as tribos, nações, povos, línguas e tal. Tá. O ancião pergunta, quem são esses? Ele falou assim, não sei, foi esse que era da grande tribulação e lavaram as vestes no sangue do cordeiro. A minha pergunta é simples. Quem lava as vestes no sangue do cordeiro é o quê? Pai, Isaías fala o quê sobre lavar? Isaías não fala sobre igreja. O Isaías tá antes. Eu tô falando Mas aqui não tem na igreja também, pastor. Não tá escrito igreja aqui. Os eleitos, os eclectos. Não tá O tempo escrito. todo. Primeiro, leia a Bíblia. Deixe que a Bíblia seja soberana sobre a sua vida. Depois você decida se você é pré ou pós-tribulacionista. Leia o texto.